Olá, tudo bem? Você sabia que a comunicação é o segredo de grandes líderes? É isso aí. Eu selecionei hoje para você um texto que foi escrito lá em 2009 por dois caras, Stuart Craner e Diz Dearlove. E esse texto, ele fala sobre os 8 segredos de grandes líderes. Eu não vou ler o texto, mas eu vou falar para você sobre esses 8 segredos e como que você pode aplicar isso no seu ambiente de trabalho e no seu dia a dia para se transformar através da comunicação em um grande líder. Vamos lá? A primeira dica que é fundamental para você está aqui, olha, conheça a sua mensagem. A pior coisa que tem para a gente que é líder, para a gente que quer vender, que quer influenciar as pessoas, é não conhecer a sua mensagem. Então se prepare. Ao gravar esse vídeo aqui, eu me dei conta que eu queria trazer para você, né, as 8 dicas, os 8 segredos. Então estão aqui, eu anotei. Então conheça a sua mensagem, faça o tema de casa. A pior coisa que tem em uma pessoa que quer se comunicar, ela não saber o que ela vai falar, ela não tem a mensagem clara. Quando a gente não tem clareza, a gente não é um comunicador, a gente é um enrolador, tá legal? O segundo item aqui diz o seguinte, ó, destile a sua mensagem. Porque muitas vezes a gente quer explicar para as pessoas alguma coisa e a gente explica para as pessoas como a gente entende. O problema é que às vezes, dependendo do público, a gente não consegue transmitir a mensagem. Então destile a sua mensagem. Entenda detalhadamente o que você quer transmitir para que você crie uma forma didática, lógica, de transmitir aquilo que você sabe. Sabe aquela história que diz assim, poxa, aquele cara sabe para ele, mas ele não consegue explicar para os outros. Um líder precisa saber para ele, mas ele precisa saber para explicar para os outros. Então destilar quer dizer o seguinte, entra no detalhe, entra, nas etapas de um processo. Entende cada etapa e ajude que as pessoas entendam também como você também entende as etapas. Perfeito? Vamos lá para a terceira. Pense no público, obviamente. Dependendo das pessoas com quem você está falando, você tem que usar uma estratégia de comunicação. Sabe quando a gente vai fazer uma reunião com uma equipe que às vezes não é uma equipe madura, às vezes não é uma equipe preparada, que tem a formação, que tem experiência. E você, como líder, talvez seja uma pessoa madura, com experiência, super preparado. Se você vai conversar com eles, é você que tem que entrar na linguagem deles, no nível que eles se encontram atualmente, para conseguir destilar a mensagem e traduzir para as pessoas aquilo que elas realmente vão entender. Imagina a seguinte situação, 2, 3 estagiários conversando com você e você dando tarefas complexas para as pessoas, para os jovens ali. A gurizada vai ficar perdida, não vai adiantar nada a sua comunicação. Sabe o que vai acontecer? Eles vão sair da sala e vão dizer assim, pô, o chefe falou uns negócios que não entendi. Maneiro, mas eu não consigo fazer, entendeu? E é esse o ponto. Vamos para o próximo ponto aqui, encontre o seu tom. E aqui que está a mágica, porque muitas vezes as pessoas acreditam que se comunicar é falar em público. Poxa, eu tenho que ser um cara que envolva a multidão. Eu vou fazer uma reunião com a minha equipe e vou emocionar a turma. Não, cara. Às vezes o seu tom é diferente do seu colega. É diferente daquele cara que você vê aqui no YouTube, na TV, no palco. O seu tom talvez seja o da liderança, o de trabalhar em equipe com as pessoas dentro de uma sala, conversando um a um, com pequenos grupos. Encontre a forma que mais se adequa para o seu estilo de comunicação. Se você é um cara que tem facilidade, que gosta de falar para a multidão, para o público, utiliza esse recurso a seu favor. Mas não esquece que não é só assim que a gente comunica. Às vezes a comunicação é o simples ato de você chamar alguém da sua equipe, sentar com ele e conversar olho a olho. 2 minutinhos, como a gente fala, 2 dedinhos de prosa e a gente resolve um monte de coisa. Então encontre o seu tom. Como que você funciona melhor? Perfeito? Vamos para o próximo. Conte histórias. Cara, esse aqui é muito importante. Quando a gente muitas vezes
que é transmitir uma mensagem para a nossa equipe ou para uma pessoa e a gente não conta a história, a gente vai direto ao ponto, aquilo entra aqui e sai aqui. Por quê? Porque não funciona. Eu vou pedir para você pensar, se você já teve filho ou se você tem criança pequena por aí, sabe quando a gente vai contar histórias? Eu lembro do meu filho que pedia assim, pai, conta uma historinha. E aí é uma historinha para ele dormir. E eu inventava uma história, que tinha um menino, e o menino entrava numa aventura, e o menino passava por um momento tenso, logo em seguida o momento tenso terminava, e aí o menino era um vencedor, e ele ficava tranquilo, e o menino poderia descansar tranquilo, em paz, que deu tudo certo. Ao final da minha história, sabe o que acontecia? Sempre ele estava dormindo. Então, se você quer realmente influenciar as pessoas, transferir a sua mensagem, seja bom em contar histórias. Mas como que a gente faz para poder contar uma boa história? Ouça, assista boas histórias, leia boas histórias, porque você vai ter, né, todo o seu arsenal de informação, de conhecimento, de estratégia para colocar a emoção certa na hora certa e transmitir a sua mensagem. Ok? Então não esquece que um grande líder, ele precisa usar as metáforas. E contar uma metáfora, fazer o que a gente chama de storytelling, né? Contar uma história para dar uma mensagem, precisa treino, precisa estudo. Mais um tema de casa, né? Vamos lá, faltam duas aqui. Use símbolos. O que é usar símbolos? Às vezes, antes de a gente falar alguma coisa, é melhor a gente dar o exemplo. Eu vou contar para vocês um fato que aconteceu comigo numa empresa aqui no Brasil, ali em Santa Catarina. Aliás, um estado que eu adoro, né? Fui numa empresa e aí na hora do almoço, refeitório cheio e tudo mais, assim, 1.800 pessoas trabalham naquela empresa e almoçam naquele refeitório. Estou eu lá na fila do refeitório, daqui a pouquinho chegou o presidente da empresa, um senhor lá de seus 75 anos, já caminhando arcadinho e tal, e ele entrou na fila do restaurante. Obviamente, imediatamente as pessoas pediam para ele, o senhor passa na frente. Ele, não meu filho, vim aqui para conversar com vocês. E ele ficou, sei lá, por 20 minutos na fila, o presidente da empresa, conversando com as pessoas. Humildemente, serviu seu prato, encontrou o lugarzinho para ele, sentou a uma mesa no meio das pessoas e fez o seu almoço, conversando, batendo um papo. Quer mensagem mais forte que essa? O que as pessoas entenderam quando viram aquele senhor, o número 1 da empresa, o presidente da empresa, dando essa mensagem? Você entendeu? Então, esse é um outro ponto. Quer comunicar? Tem muitas formas, não é legal? E por fim, fique em contato. O que é ficar em contato? Estabeleça um plano de comunicação. Não fique isolado. Eu gosto muito de dizer que os líderes têm a mania de ficar na sala, porque na sala dele tem ar-condicionado, tem o computador dele ali, ele está no poder, no controle. E aí você não comunica nada, e aí você não lidera ninguém, entendeu? Vai lá para o chão de fábrica, viaja se a sua empresa tem diversas unidades. Teve uma vez, trabalhei numa empresa de abrangência nacional, uma vez que eu fiz questão de ir para o Mato Grosso, outro estado onde tenho muitos amigos, eu adoro o estado do Mato Grosso. Cheguei no Mato Grosso, aluguei um carro, fiquei 8 dias, viajando de dia, de noite, para entender como era a vida daquelas pessoas que trabalhavam na empresa, que muitas vezes reclamavam para mim lá na matriz onde eu estava na minha sala, no ar-condicionado. E eu não conseguia entender. Então esteja em contato, olho no olho, converse com as pessoas, escute as pessoas, conviva com elas para perceber, por exemplo, na hora do almoço, na hora que elas estão tendo um problema, se você não estiver ali vendo, sentindo, percebendo, escutando as histórias, será que você vai conseguir ajudar como líder, influenciando, dando direcionamento correto para as questões que tem por aí no seu dia a dia? Claro que não, né? Então essas são as dicas que comunicação, na minha opinião, é tudo. Se você quer ser um grande líder, utiliza todas essas dicas. Não é só uma, mas começa por uma, tá certo? Começa por uma, domina aquela, depois vai para outra. Se você esquecer de alguma, meu amigo, aqui no YouTube você pode voltar o vídeo, assistir todas elas e anotar, e que você terá todas as dicas para você botar em prática. Gostou?
Dá um joinha, porque é assim que você vai dizer para as pessoas: poxa, esse vídeo aqui valeu a pena. E aí o YouTube mostra para as outras pessoas que precisam desse vídeo, precisam escutar o que eu estou falando, e aí o meu canal continua crescendo para que eu possa investir cada vez mais, melhorar o meu conteúdo e entregar mais coisas para você. Assina o canal e a gente se encontra num próximo vídeo. Um abraço!